Vamos continuar falando sobre os inimigos de Napoleão. No último vídeo, a gente parou, se eu não me engano, o Wellesley tinha acabado de fazer fama na Índia. Ele venceu o grande exército Maratha em Assai. Ele tomou a inexpugável Galigor. Mas agora, ele se cansou da Índia. Não tem mais Índia. Índia? Pra que Índia? Agora tá na hora de voltar pra Europa. Malgré les lutins, tout réussira. Nos ennemis confiants restent là. 1789, quando a Bastilha escorrega e cai. E assim começa a Revolução Francesa. Num país tão rico que quando eles não tinham pão, os reis mandavam ele comer croissants. É exatamente uma revolução que queria liberté, égalité, fraternité. E que se espalhou por toda a França. E começou um processo maluco. Mas você já sabe disso. Sabe disso. A Revolução Francesa já foi muito batido. Então eu vou passar bem rapidamente por isso, só pra gente entender o ponto de partida do começo da Guerra Peninsular. Quando essas revoltas começam a se alastrar pela França, começa um processo muito doido. A França foi tomada por rebeldes e foi numa histeria coletiva esse processo de revolução, e eles queriam quebrar tudo. Eles queriam quebrar com tudo da monarquia, deste modelo tradicional. Vamos quebrar todas as correntes. Eles eram antirreligiosos, eles eram a favor da ciência, tiraram o monumento de um santo e colocaram da deusa da ciência, pois eles não eram mais ignorantes. Essa é a Revolução Francesa. E tiveram vários líderes, Robespierre, e o maior deles, no caso, foi a guilhotina. Não foi nem Robespierre, nem nenhum desses outros que eu esqueci o nome. Mas foi a guilhotina. A Revolução Francesa foi uma loucura absoluta. E junto com ela, ela trouxe várias consequências. Quando a família real de Luís XV foi morta, os reinos da Europa começaram a ficar doidos. Eles, cara, se isso vem pro nosso país, nós estamos... E o que acontece? Acontece a Guerra da Primeira Coalizão. A Primeira Coalizão se dá nessa Revolução Francesa, nessa França revolucionária, que tinha acabado de se tornar independente das antigas amarras da monarquia. A França estava literalmente em guerra contra toda a Europa Ocidental. E durante muito tempo eles planejaram. Tiveram-se invasões inglesas na França, em Flanders. Só que depois de um tempo, surge um cara recém-formado na academia, baixinho, mas tinha um ego do tamanho do... E ele decide que ele não vai parar. Ele vai e pega um exército mal treinado e começa a derrubar diversos países do norte da Itália, principalmente ao leste de Milão. E começa a instaurar diversas republiquetas francesas, com generais ou parentes. E vai direto para o coração do Sacro Império Romano. Napoleão, no coração da Áustria, ele vai e tira e vence o Império Austríaco numa batalha avassaladora. E o que você vai ver aqui vai se repetir durante toda a história. Napoleão realmente foi um homem de grandes intelectos militares. Ele sempre fez isso, venceu batalhas incríveis. E ele se tornou um dos mais absolutos grandes generais da França nessa época. Ele foi para o Egito, porém lá ele não se deu muito bem, pois lá ele teve que enfrentar um cara tão prolífico igual ele, mas de outra área, da marinha. A marinha francesa no Egito foi totalmente estraçalhada pelo almirante Nelson. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Ele volta correndo de lá e organiza o golpe do 18 de Brumário na França durante o mesmo ano. Enquanto isso, eles estão lutando a guerra da Segunda Coalizão. Ele organiza esse golpe e é nomeado Consul Vitalício e Único da França. Até que eles declaram guerra de novo. A Guerra da Terceira Coalizão. E todas essas guerras foram de coalizões. O que é uma coalizão? São quando diversos países se juntam para tentar bater em outro, que é muito forte.
Então é sempre o Sacro Império Romano se juntando com outros. Só que na Batalha da Terceira Coalizão, algumas pessoas já tinham começado a olhar assim, ó, Napoleão, eu quero uma ajuda. A Espanha tinha se aliado com o Napoleão, uma Espanha caótica e decadente, a família real sem força, Espanha governada pelo primeiro-ministro, na verdade era por um amigo íntimo do rei. Ela estava totalmente caótica. Napoleão apoiou a Espanha e venceu a Batalha da Terceira Coalizão. E a mais prolífica é a Batalha de Austerlitz. Agora, ele tinha acabado de assinar um tratado de Tilsit com a Rússia e com a Prússia, assim deixando na guerra sozinho Inglaterra e Suécia. Ele estabelece o Acordo Continental. Ninguém mais vai trocar com a Inglaterra, ok? Ninguém mais. E assim vai. A Suécia tem que sair da guerra e obedece às ordens do Tratado Internacional, do Acordo Continental, principalmente após perder a Finlândia para a Rússia. E Portugal também, apesar de ser a aliança mais antiga da Inglaterra, ele também entra neste Acordo Continental. Ele não tinha como resistir às forças de Napoleão. Napoleão tinha se tornado o rei da Europa, o imperador da Europa. Após a Guerra da Terceira Coalizão, o Francis II, vendo todos os seus reinos do Sacro Império Romano ao leste do Reno, a Confederação do Reno, se voltarem e procurarem apoio de Napoleão, ele decide finalizar e acabar com o Sacro Império Romano. 700 anos de império. 700 para 800 anos de império. O império descentralizado, sim, mas era um império. Napoleão percebe que Portugal não vinha obedecendo este acordo continental. A Ibéria, para ele, era uma ameaça, pois enquanto ele não protegesse a Ibéria com suas próprias forças, a Inglaterra teria o sul para poder invadir eles. A Inglaterra era uma força muito forte, lembremos disso. O acordo continental ele visava basicamente vencer a Inglaterra por uma forma de deixá-la com fome. A Inglaterra era a maior potência econômica da época. Ela basicamente alimentava todos os países europeus com ouro, com seus espiões. E ele não aguentava isso. Ele queria vencer a Inglaterra de uma forma atacando a sua joia mais preciosa, que era o comércio. E ele tentou, mas não conseguiu. Quando ele viu que Portugal ainda estava trocando, comerciando com a Inglaterra, uma França totalmente fraca, desestabilizada, com uma família real maluca, ele decide, é isso. Tá na hora do homem e dar um jeito na casa, né? Bora limpar a casa. E ele vai para a Espanha. Quando ele passa pela Espanha, ele vai e decide deixar o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, um coroa-rei, e vai direto para Portugal. A família real portuguesa, vendo o que está acontecendo, Dom João VI decide não. Diferente do dia do fico aqui no Brasil, lá foi o dia do não fico. E com uma frota inglesa, a família real portuguesa e a nobreza portuguesa fugiram para o Brasil 4 horas antes do exército francês chegar e tomar Portugal. Portugal e Espanha ficaram relativamente sob controle francês durante alguns meses, só que o controle francês era duro. Muito duro. E com taxas elevadas, simplesmente eram repressivos demais com a população. Isso vai mudar o tipo de relação que a Espanha e Portugal vai ter com seus... Espanha principalmente. A Espanha era conhecidamente inimiga da Inglaterra. Isso vai mudar a relação que esses dois inimigos tinham por um inimigo em comum, os comedores de rã, os franceses. Quando ele toma Portugal, ele deixa o general Junot, que era o seu assistente, tomando Portugal, cuidando de Portugal para ele, com mais ou menos 25 mil homens, e deixa o seu irmão na Espanha com 100 mil homens, mais ou menos. Eles percebem que Napoleão está jogando muita força para a Espanha. E ele volta e decide chutar a bunda dos europeus mais uma vez. Enfia o dedo naquele buraco e roda. E todos gritam, ui! Aí é isso, né? Mas
O que acontece agora é quando as coisas ficam boas? Vamos tirar um pouco do foco deste baixinho e vamos focar na Península Ibérica. Península Ibérica, por Portugal e Espanha. Ela estava em absolutamente uma bagunça, diversas rebeliões na Espanha. Os franceses quase perderam o poder da Espanha. Camponeses com enxadas tentando lutar contra exércitos treinados franceses com medo da pequena guerra, a guerrilha. A Inglaterra, não sendo boba, ela vai e aproveita esta oportunidade. O secretário de defesa inglês vai e chama um homem que já foi apresentado a vocês, um jovem general. Esse general, ele tinha feito algumas batalhas na Índia, mas ele nunca tinha lutado de verdade contra um exército europeu, sejamos sinceros. Ele era o general Cipaio. Quem era esse cara? Esse tal de Arthur Wellesley. Ele subiu aos ranks comprando promoções, e ele só conseguiu fazer o que fez na Índia porque ele tinha ajuda do irmão dele, não é? Mas mesmo assim, vamos confiar ele com 15 mil homens. Mas vamos mandar ele junto com alguns generais mais experientes. Então, o Wellesley, ele é mandado da Irlanda para Portugal com 15 mil homens. Eles também mandam 11 mil com John Moore. E mandam também mais um destacamento direto de Gibraltar do senhor Dumblin e Henry Grant. O primeiro dessa força expedicionária, o grande comandante dela, seria o Dumplin. Depois viria o Burrard e depois o John Moore. E o quarto viria o Wellesley. Ele, que teria acreditado que ele iria liderar essas forças, se vê abismado. E quando ele percebe que ele é o quarto, ele começa a pensar e vê que ele tinha uma vantagem sobre aqueles que ainda estavam vindo. Ele estava dias à frente daquela força expedicionária. Ele ia ser o primeiro a chegar lá. E ele tinha que aproveitar. Ele decide pousar na praia de Mondego, perto de Figueira da Foz. Lá, demorando alguns dias, uma semana, para desembarcar, foi um desembarque bem turbulento. Ele decide marchar para Leira. E de Leira, ele decide descer para Lisboa. Ele iria tirar o general Junot de Portugal. Junot, percebendo que seu exército está totalmente dividido devido a essas lutas que teve com os camponeses que se rebeliaram, ele decide mandar um destacamento de 5 mil homens, comandados pelo Henry de la Boe, para tentar parar o exército inglês. Este exército inglês parou eles perto ali, né, da vila de Roliça. Quando eles chegam em Roliça, o Wellesley, ele tem 5 mil homens, nós temos 16 mil. E o Wellesley, ele tinha sido reforçado pelo exército local português. Então eles basicamente venciam os franceses de uma proporção de 4 para 1. E eles vão e decidem perseguir os franceses. Os franceses, vendo essa perseguição inglesa e vendo o absurdo numérico deles, decidem correr até que eles se veem num beco sem fim. Tinha um precipício, uma montanha que eles teriam que escalar, e eles vão rapidamente escalar até que o regimento número 29 se precipita e tenta pegar os franceses pela retaguarda. Quase mais da metade desse regimento foi morto nessa precipitação e tática errada que eles tiveram. O Wellesley, vendo isso, ele decide ajudar o regimento número 29 e manda seu exército com força total contra os franceses. Os franceses tentaram segurar e tentaram recuar disciplinadamente. Porém, os ingleses eram numerosos demais, até que o exército francês perdeu a disciplina e correu, fugindo do exército inglês. E assim estava ganhada a primeira batalha do Wellesley no continente. Estranho, não é?
pois os ingleses eram literalmente um saco de pancadas dos europeus. Os ingleses nunca tiveram uma grande batalha vitoriosa desde a Guerra da Sucessão Espanhola. Eles tentaram em Flandres, tentaram diversas batalhas no continente durante este período de guerras revolucionárias, guerras napoleônicas, mas nenhuma deu certo. E outra, este é o mesmo exército que está desde 1791 lutando. Nós estamos em 1808, um exército disciplinado e que venceu todos os exércitos da Europa. Venceu os grandes exércitos da Prússia, os exércitos mais bem disciplinados e treinados da Europa até o momento. Este era um exército imbatível, invencível. Wellesley mostrou, apesar de ter uma massiva diferença de números, que ele não deveria ser desrespeitado. Então ele decide seguir caminho e vai descendo até Lisboa. Junot, após ter recolhido os homens dele, mais ou menos 14 mil homens, decide parar o Wellesley antes de chegar em Lisboa. Eles se encontram na vila de Vimieiro. E dessa vez, os franceses não vão defender, eles vão atacar. Só o Wellesley, ele tinha recebido suprimentos e recursos para ajudá-lo no dia 8 de agosto. E ele vai, com muito mais homens, agora ele tem 22 mil homens contra 15 mil franceses. Não é uma diferença tão grande assim comparado à primeira batalha. E os franceses, eles eram muito bem disciplinados. Os ingleses não eram bons de lutas, eles eram bons de navios, não de luta. Será? A batalha se deu na vila de Vimieiro. O Wellesley, ele tinha escolhido uma posição virada contra o mar Atlântico. Se ele perdesse essa batalha, seria o fim da força expedicionária. Eles não tinham para onde fugir. O Junot tinha visto essa oportunidade e decidiu atacar e atacar. Porém, já dizia Sun Tzu, se você for bater em um urso, você não deixa ele ser opções para fugir, pois ele lutará com todas as forças. E assim lutou o exército britânico. O general Junot mandou diversas colunas contra o exército britânico, e o britânico obliterou todas. Durante o meio da batalha, o segundo em comando, na verdade, o Buran chegou. Henry Buran chegou. Ele decidiu que estava no meio da batalha e decidiu deixar o Wellesley em comando. Só que o Wellesley tinha ganhado a batalha. Os franceses, eles não conseguiram, estavam fugindo. E o Wellesley chega rápido em Buran e fala: vamos, nós temos que acabar com os franceses agora. A gente acabou de vencer eles. A primeira grande batalha no continente vencido pelo exército britânico desde a Guerra de Sucessão Espanhola. A gente tem que agarrar essa oportunidade de correr. Henry Buran fala: não, me friendo. Não, me friendo. Wait here. O Arthur, agoniado com isso, decide obedecer às ordens e esperar. Eles iriam segurar e não iriam correr atrás dos franceses derrotados. O primeiro em comando chega, o Arthur pede mais uma vez para perseguir aqueles franceses que foram derrotados. Eles não tinham mais chance. Os homens estavam doidos para terminar que ela era uma presa fácil, um cachorro morto na frente deles, bastava chutar. Mas ele decide segurar novamente. Os franceses, com medo de uma investida britânica que fazia total sentido, eles decidem negociar. E aí é feito o Tratado de Sintra. Este tratado é muito polêmico, pois mesmo os britânicos tendo ganhado a batalha, tendo dilacerado os franceses não terem conseguido fazer nenhum tipo de ferida no exército inglês. O exército inglês, ele tinha que levar o exército francês de volta para a França. E mais, os franceses poderiam continuar com tudo aquilo que eles tinham saqueado,
com todas as armas que eles tinham pegado. Eles iam sair armados chicos dali. E nenhum prisioneiro seria tomado. E ainda seriam reféns. Reféns não, eles iriam pegar um Uber, basicamente, de Portugal e ir para a França. O quê? O quê? O Arthur ficou totalmente... Uau! Como assim, meu boy? Como assim, meu boy? Ficou doido. E ele ele se sentiu totalmente desentendido. Ele até manda uma carta para um amigo íntimo dele dizendo que não entendeu aquele tipo de tratado. E o que acontece é que logo após esse tratado de Cinta, um diplomata português, totalmente escandalizado pela ação do exército britânico em assinar este acordo, que basicamente conferiu os direitos de um exército vencido aos derrotados franceses, ele vai e manda este tratado para a Inglaterra. E este tratado entra em público e se torna um escândalo na Inglaterra. Como assim? Por quê? O que aconteceu? Aquilo que antes estava sendo visto como algo bom, finalmente um exército inglês bateu nos franceses. Finalmente o exército mostrou que os franceses não eram invencíveis. Se tornou um completo desespero. E essa força expedicionária foi cancelada. O Wellesley, que finalmente tinham conseguido aquela chance de mostrar do que ele era capaz, teria que voltar à Inglaterra, pois os seus superiores tinham assinado a derrota daquela força expedicionária. E assim se dá o fim dessa força expedicionária em Roliça e em Vimieiro. Porém, essa é o ato principal que começa a Guerra Peninsular, pois os britânicos viram que eles tinham chance e não iam acabar por aí. A guerra estava somente começando e um jovem general, um frio general, um cara distante, que não tinha muitas experiências, mas tinha se provado em combate, ele iria voltar a Portugal. E não iria sair de lá até 1815, quando atravessaria os Pirineus. Ele iria botar seu nome na história como um dos maiores generais do exército inglês e aquele que liderou o exército mais forte de toda a história da Inglaterra. Ele iria colocar seu nome na história como o maior inimigo de Napoleão. Esse general é Arthur Wellesley, um dos maiores generais da história inglesa. Estou pensando nos franceses que irei enfrentar. Não os vejo desde a campanha em Flandres, em que eles já eram soldados de alto nível. E mais de 10 anos com a liderança de Bonaparte devem tê-los feito ainda melhores. É o bastante para deixar qualquer um reflexivo. Apesar deles me sobrepujarem, creio que não me ganharão nas táticas. Primeiro, porque não os temo como todo mundo faz. Segundo, por mais que tudo que eu ouça sobre seu sistema acabe sendo verdade, creio que ele é falho contra tropas firmes. Suspeito que todos os exércitos continentais estejam metade derrotados antes mesmo da batalha começar. Eu, por minha vez, não estarei com medo antecipadamente.